Alexandro. Olá, Luciano, como é que vai? Hoje é um dia especial. Mais que especial. Mais que especial. Mais especial. Sabe quem está aqui hoje? Não. Quem? Não sabe Não quem sei, tá aqui hoje. eu tô vendo suspense. Olha só. A Márcia Gilbertoni, é isso? É isso mesmo, Não, Gilbertoni. e a Márcia, atualmente, hoje é gestora do Sebrae do Turismo de Curitiba. Isso. Mas a sua formação é economia, correto? Sim, ciências econômicas. Mas você isso está no mesmo. Sebrae há um bom tempo. Eu tenho aqui, a minha marcação aqui, são 31 anos de Sebrae. Como é que você começou como estagiária, é isso? É isso mesmo, Luciano. Eu era estagiária do Sebrae de Londrina. Londrina, Entrei faz um bom tempo. Já são 31 Londrina tá de anos. parabéns, né? Tem a Márcia lá, E não faço a mesma coisa há 31 anos. O Sebrae é muito dinâmico, ele tem muitos projetos e eu já atuei em vários projetos. Eu acho que isso que é apaixonante estar Legal. no Sebrae. Você não faz a mesma coisa Mesma todos coisa, né? os dias. Você faz muitas coisas diferentes. Não fica a rotina, né? Não vira rotina. Não vira rotina e é um desafio constante. O turismo eu assumi esse ano, então estou debutando no turismo. Viu, Márcio, diga uma coisa pra mim. Existe hoje grandes economistas, né? Pessoas da área das exatas e tal. Nem sempre, desde criança, tiveram esse contato, tiveram essa educação, essa cultura de se envolver com a parte, né, de finanças, de controle e tal. E você, como foi a tua vida desde criança? Você sempre teve essa aptidão para isso? Ou isso começou na adolescência, na juventude? Quando aconteceu isso com você, essa questão do interesse e da prática em si, né? Eu sempre gostei muito de matemática. Era a minha matéria preferida na escola, era matemática. Mas o que eu pensava sobre as finanças? Eu ganhava uma mesada pequenininha ali. E eu tinha o meu irmão que gastava tudo quando ele recebia. E eu pensava o seguinte, se eu guardar, eu vou conseguir comprar uma coisa que eu queira. Ela era pouquinho, mas se eu guardasse, eu conseguiria atingir o meu objetivo. E assim foi. E na minha vida como um todo, eu pude controlar as minhas finanças de uma maneira que sempre o meu salário deu. Tive amigos que tinham o mesmo salário que não dava, mas o meu dava. Então eu acho que eu controlei bem as finanças. Tenho algumas coisas no meu nome, mas eu sempre gostei. Sempre foi muito fácil para mim. Eu acho que isso que era também legal, porque era fácil. Eu não era uma coisa que era triste, era doída, era sofrida. E também eu não me resguardava de algumas coisas. Eu sabia que eu não podia ter naquele momento. Mas, quem sabe, num momento futuro, se eu guardasse, eu teria o que eu tinha necessidade, eu tinha a vontade de conquistar. Que bacana. Mas você começou cedo no Sebrae, né, com praticamente 18, 19 anos. Mas essa jornada, me fala um pouco dessa jornada desses 31 anos de Sebrae, as coisas importantes, marcantes dessa tua trajetória. Eu acho que quando eu comecei como estagiária, era um mundo muito novo dentro do Sebrae, era um dos meus primeiros trabalhos. Eu trabalhei como estagiária na faculdade, mas eu venho de uma cidade muito pequena, então tudo era muito deslumbrante e eu achava muito interessante. Eu comecei a trabalhar como estagiária na área de qualidade. Trabalhava com PCP, com Kanban, com Kaizen, e assim eu fui. Mas quando eu entrei como funcionária mesmo do Sebrae, então eu comecei nessa área da administrativa e depois, quando consultora, me tornei consultora financeira. Consultora financeira, porque é sua área economia, né? Esse era o meu papel. Então, eu fazia planos de negócios, fazia gestão financeira das empresas. E depois disso, eu me tornei gestora de um projeto chamado Empreendedorismo. Me tornei depois coordenadora estadual deste mesmo projeto. Voltei a ser gestora e hoje como gestora do turismo. E dentre lá, assim, uma coisa muito marcante, e nós tivemos essa edição, agora acabamos de ter essa edição da Feira do Empreendedor, mas a Feira do Empreendedor, eu participei de todas as edições que teve aqui no Paraná, é sempre muito marcante, porque faz uma diferença, tanto para aquelas pessoas que queiram empreender, como aquelas que já são empresárias.
o nível de conhecimento, de troca, de network que elas podem ter num evento como esse é muito grande. Bacana. Eu vi que você falou, né, por 2 vezes, que a tua carreira começou no Sebrae como estagiária, certo? Sim. Isso aí. Mas assim, eu trabalhei já em algumas empresas e como eu sou também hoje empresário, né, do ramo da contabilidade, tem vários setores, né? Então você passa por alguns setores na tua vida. A pergunta que eu faço para você, de todos os setores, de todas as funções que você participou, que você operou ali, teve alguma que marcou você assim? Bom, eu falei uma delas, né? Eu gosto muito de eventos, de organização de eventos. Isso é muito marcante. Isso me dá um prazer muito grande. E eventos grandes ou eventos pequenos, não importa. O evento é o que me chama a atenção. Você falou da Feira do Empreendedor, né? Que cada ano está surpreendendo. Eu tive a oportunidade de, novamente esse ano, né? Vocês se superaram, né? Me fala um pouco dessa feira desse ano. Foi um desafio, Luciano, porque a feira, a nossa diretoria mudou no final do ano, nosso presidente também, e uma nova constituição de diretoria, 2 permaneceram, que foi né, substituído, mas colocou esse desafio de fazer a Feira do Empreendedor. E a feira foi montada em 6 meses. 6 meses? 6 meses, então... Mas não parece, porque estava tudo funcionando de uma tal maneira espetacular, né? Eu acho que isso também o empresário pode levar para a empresa dele. Para os clientes é mostrado a perfeição. Os bastidores, sempre tem coisas que acontecem nos bastidores, mas isso não pode ser mostrado para o cliente. Então que já fica uma dica aqui para os empresários. Isso acontece. Porque como é ruim, né, Luciano? Você entrar num lugar e você vê que 2 pessoas estão conversando e estão falando de coisas que acontecem internamente dentro da empresa. Isso é muito ruim. Então a gente procura não fazer isso. Tinha coisas que não estava acontecendo a contento, mas eu sempre dou o exemplo. É igual casamento. O noivo e a noiva sabem o que deu certo e o que deu errado. O convidado nunca sabe disso. Então, na feira, nós procuramos colocar isso em prática. Eu via você correndo, a Patrícia Albanês, né, que até queria que você falasse sobre isso, né, porque a Patrícia estava como gestora de turismo de Curitiba, né, e você assumiu e parece que você está tanto tempo, né, você se adequou tão rápido, né, porque a Patrícia, a gente estava acostumado com a Patrícia, né, e a Patrícia a gente sabe que corre para baixo, corre para cima. E você assumiu e parece que você já está uns 2, 3 anos. Explica isso. Obrigada, Luciana. Mas assim, o turismo é apaixonante. É uma área que você trabalha com a gastronomia, trabalha com os meios de hospedagem, trabalha com eventos. Então, é muito dinâmico. Eu gosto dessa coisa dinâmica. Não gosto de um projeto muito parado, assim, muito tranquilo. Então, eu acho que deu certo por causa disso. Eu gosto desse movimento e o turismo tem esse movimento. E assim, eu queria te fazer uma pergunta. Você está há bastante tempo no Sebrae, a gente já entrevistamos aqui o Clodoaldo, que é na área de finanças, já é a tua área. Mas qual é a diferença de uma assessoria e uma consultoria? Como é que você vê essa diferença? Olha, a gente pode pensar assim, vou fazer uma analogia, talvez fique mais fácil o entendimento. O consultor tem um papel igual do médico. O médico faz um diagnóstico, o médico tem lá as características do problema que você tem ou do que você precisa para melhorar na sua saúde e ele orienta o que você vai fazendo e te acompanha nisso que você está fazendo, adequando as coisas para que você tenha essa saúde melhor. O consultor faz a mesma coisa. Ele parte de um diagnóstico, ele verifica quais são as melhorias que você precisa fazer na sua empresa, orienta nessas melhorias, acompanha nessas melhorias, mas não faz por você. A mesma coisa que o médico. O médico, ele faz toda a orientação, mas ele não faz por você. Mas pode ter as cirurgias, que ele chega lá e faz a cirurgia em você. Tem momentos que o consultor ajuda em implantar algumas coisas também, mas ele não faz por você. Ele ensina. Já o assessor, quando ele é contratado, ele faz muitas coisas na empresa.
Ele faz por você. Nós temos isso dentro do Sebrae, alguns assessores que nos assessoram, não assessoram as empresas, mas nos assessoram. Então, eles fazem muitas coisas. Então, eu acho que o empresário ou aquela pessoa que está pensando em montar uma empresa pode pensar assim, o que eu quero? Eu quero uma orientação ou eu quero alguém que faça junto comigo? Para ele decidir, eu quero um consultor ou eu quero um assessor ao meu lado. Não vamos entrar no julgamento quem é melhor, não há isso. São diferentes, são propostas diferentes e os dois podem trabalhar muito bem, mediante a necessidade que esse empresário tem. E qual a importância disso, de uma assessoria, uma consultoria, para quem está começando a empreender, o micro e pequeno empreendedor? Eu fico pensando que quando você vai ser um advogado, você estuda lá X anos. O médico, a mesma coisa. O contador, a mesma coisa. E quando você decide ser empresário, a pessoa não procura se capacitar para isso. Ela simplesmente começa. E ela não se prepara. Então, essas pessoas que têm esses papéis ajudam nisso. Olha, como que vai ser esse mundo empresarial? E isso pode ser desenvolvido por vários profissionais. Podem ser economistas como eu, mas pode ser o contador também, porque geralmente o empresário, quando pensa em montar o seu negócio, na cabeça dele, olha, se eu tenho que registrar, eu vou fazer por meio de uma contabilidade. Pode ser o contador, esse consultor também, para dar esse tipo de orientação. Então, são vários profissionais que podem fazer isso. Claro, eu vou também puxar para o meu lado. O Sebrae existe exatamente para isso, para orientar essas pessoas, e na maioria das vezes essa orientação é gratuita, então ele pode procurar, mas que o empresário não se sinta sozinho, porque ele já é solitário no seu dia a dia. Ele tem que tomar, principalmente empresários de micro e pequenas empresas, ele é muito solitário, ele tem as suas dificuldades na empresa e ele tem que tomar as suas decisões. E muitas vezes ele não tem com quem trocar. Se ele tiver um sócio, ele pode trocar ali com o sócio, mas eles podem chegar numa encruzilhada e não saber a melhor solução. Então, o consultor ou o assessor viria para isso, nesse auxílio. Então, eu consideraria assim, de extrema importância. Pensei em montar um negócio, eu vou procurar informações. E agora nós temos N lugares para se procurar. Quando eu comecei no Sebrae, então quando tudo era mato, era mais difícil conseguir informação. Eu lembro que para conseguir, as pessoas iam lá no Sebrae e falavam assim, olha, eu quero saber quem é o fabricante dessa máquina. Nós mandávamos um fax para a empresa, para uma instituição que era a ABIMAC. A ABIMAC existe até hoje, Associação Brasileira de Máquinas, né, e Equipamentos. E eles respondiam por carta. Então imagina o tempo que isso levava. E aí nós ligávamos para o empresário e falávamos, sua carta chegou, você quer que eu mande para você pelo correio ou você vem até aqui buscar? E ele ia. Então esse trâmite levava ali no mínimo uns 20 dias. Hoje não, basta um clique para ele conseguir as informações. Então informação existe. Se ele quiser uma orientação... E Márcio, o Sebrae agora, com essas novas instalações, né, vocês estão muito... né, com uma estrutura muito boa para receber o micro e pequeno empresário lá. Aqui em Curitiba, nós ficamos ali na Ciro Veloso, até me confundi, foi Caeté até o ano passado, né? No mesmo local, mas agora a entrada é pela Ciro Veloso, ali no Prado Velho, ao lado do TRE, e nós estamos à disposição. Mas que estrutura fantástica, né? Ficou tudo novo. O prédio todo muito espaçoso também, né? Espaço, muito... O espaço, ele acabou de ganhar um prêmio agora de LEED Platinum, né? Por causa do meio ambiente, sustentável, o prédio. Mas que tem todo o serviço à disposição dessas pessoas que pensam em montar um negócio ou que já têm. Não se sintam sozinhos. Nós estamos lá para isso. Você comentou ali a importância, então, de ter esse suporte profissional, né? Para quem quer iniciar um negócio, né? E você tendo esse suporte profissional, você é muito experiente nisso, né, a tua história diz isso, qual seria o risco assim, que com esse profissional que poderia ser evitado? O maior risco assim, para quem está começando,
tendo esse profissional ao lado, qual o risco maior que ele pode estar evitando de ter? Eu acho que eu poderia colocar alguns pontos que ele poderia, com o auxílio, ele não ter isso menor dentro da sua empresa. Então, primeira coisa, nós falamos de finanças, então, de novo, vou puxar para o meu lado. Tem alguns empresários que pensam na hora de montar o seu negócio, verificam quanto que existe de recurso ou quanto que tem nos cartões de crédito, porque muitas vezes ele não tem um crédito para começar o negócio, ou ele vai pedir para a família, algumas pessoas conhecidas, e ele investe tudo na estrutura e para que esse negócio comece a funcionar. E esquece de uma coisa que nós chamamos de capital de giro, que é aquele dinheiro que é usado para movimentar o negócio. Se eu vou ter um estabelecimento, um local físico, eu vou ter talvez aluguel, mas com certeza água, luz, telefone. Talvez eu precise de colaboradores para estar comigo, eu preciso pagar o salário desses funcionários. E uma empresa, quando inicia, ela não vai vender já no primeiro mês o suficiente para pagar todos esses gastos. E aí precisa de um dinheiro para girar essa empresa enquanto ela ainda não atinge o necessário para pagar todas as contas. E é esse dinheiro que nós chamamos de capital de giro, e é esse dinheiro que muitas vezes se esquece na hora de montar a empresa. E aí acaba começando e procura recursos financeiros. Hoje nós sabemos que esse dinheiro é um dos dinheiros mais caros que existe no mercado. E isso pode inviabilizar. Então, ter um planejamento para isso, ter uma consultoria, uma assessoria, vai minimizar e muito essa parte. Outra coisa, hoje é interessante que se faça um plano de negócio, com certeza, não abro mão de um plano de negócio. Mas a empresa precisa começar exatamente com um plano de negócio? Não necessariamente, ela pode começar pequena, fazendo alguns testes, vendendo para o seu círculo de amizade, e depois desses testes, aí sim constituir. Então, nós vamos orientar dessa forma também. Os consultores também orientam, olha, comece pequeno, erre rápido e corrija rápido também. Porque se também já começar, nunca tive empresa, vou investir um volume grande, talvez esse dinheiro é um dinheiro que chegou agora na família, e já investe pesado, pode ser que dê um problema lá na frente e venha a perder. Então, esses cuidados a gente pode orientar. Outro ponto que eu ouço bastante no Sebrae: eu preciso vender. Uma das coisas que mais se procura é a temática de vendas. Então, se começar com a orientação, isso tudo também já pode ser visto. Olha, como é que eu vou chegar até o meu cliente? Como é que eu vou conquistar esse cliente? Onde que eles estão? Então, isso pode ser minimizado e não simplesmente abrir, puxa, não tenho clientes. Ou tenho tão pouco que eu não consigo pagar minhas contas. O que eu faço agora? É interessante, porque a gente, no próximo bloco, a gente vai dar uma pausa, o setor de turismo, no qual você agora está à frente, 50% do PIB do turismo é o setor da alimentação, são os bares e restaurantes. E é um setor que emprega muito, né? Um setor que emprega muito. E sofreu bastante na pandemia. Nossa. Então a gente vai conversar isso no próximo bloco. Combinado. Márcia do céu! Alexandre, o que chegou aqui? Sabor na brasa? Que maravilha. Esse merchandising é o produtor. Falar com o produtor, o que é isso? Kit churrasco! Vamos passar bem, hein? Ó, já tô com o meu garfinho aqui já pronto. Só olhar, polentinha, batatinha, linguicinha, franguinho. Oh, meu Deus do céu. Completinho. Isso aqui é o que? Batatinha, né? Batatinha, polentinha. Bananinha, maionese. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar essa polentinha. Sabor na brasa fazendo a diferença. Deixa eu ver. Deixa eu experimentar, fica à vontade também. Então vamos lá. Bom, hein? E tá quente? Tá Acabou de quentinha. chegar. A carne maciazinha, isso aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui. Que é sabor na brasa, aqui uma carninha, né? Carnes selecionadas. Olha aqui, vamos ver, com licença. Pega aí um pedacinho, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Linguicinha. Márcia,
Por favor. Márcia. Olha, pode me chamar várias vezes. Não Posso? tem problema, mas com sal na brasa. Olha, eu acho que vai demorar para começar o segundo bloco, tá? Porque olha esse franguinho aqui. Eu vou pedir sua faquinha Hã? pra você compartilhar sua faca. Ah, tá. A Produção, o que é isso? Tô precisando de uma também. Aí, maravilha. Aqui, deixa eu provar esse franguinho aqui, porque é famoso. Já ouvi falar desse franguinho, que é coisa de primeiríssima qualidade aqui, do sabor na brasa aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Prova isso aqui. Avisar a equipe do Emerson lá. Passou longe no teste de qualidade. Tão bom que tá. Que horas que é Passou acima. Que é o... Pra eu fazer a minha atribuição? Posso ir fazendo? Pode? Porque, olha, já no que eu já experimentei... Agora vamos à carne. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Você que vai pagar carne, mas franguinho como esse não tem em lugar nenhum. Então deixa eu provar esse franguinho aqui, ó. Eu sei. Com licença, prova. A produção tá se aguentando ali. Se tu bater o sininho agora, tu vai... Ele sempre sofre, né? Tu vai, né? Olha só. Provou, delícia. Eu vou pegar essa bananinha. Mano. Sabor na brasa. Eu acho que passou no teste. Vamos chamar ele no próximo podcast? Já tá convidado. Pode chamar? Maravilha. Alexandre, estamos de volta. Novamente. E com essa simpatia, nossa gestora de turismo, a Márcia. Márcia, essa parceria com o Instituto Municipal de Turismo, nossa Tatina Turra, me fala um pouco da Escola de Turismo, essa parceria do Sebrae que está sendo tão importante. A gente está vendo um trabalho muito bacana que o Sebrae está fazendo com o Instituto. Essa parceria ela já existe de longa data. A Patrícia Albanês é a precursora dessa parceria com a Tatiana Turra e já várias ações aconteceram. Este ano nós estamos trabalhando com o Destino Turístico Inteligente, que vários atores participam disso, e com a parte de alimentação nós temos várias ações acontecendo também, com a Escola de Turismo, de capacitações. Então, daqui 2 semanas nós vamos ter qualidade no atendimento ao turista. E muitas vezes o pessoal da alimentação fora do lar pensa, eu não sou turista, o meu negócio não é turístico, não recebo turista. Não tem problema nenhum, você pode participar da capacitação, porque se você ver como se atende bem, independente de ser turista ou não, é o cliente que está ali na sua frente. Então, temos capacitações, tem consultorias e, além disso, tem outros trabalhos acontecendo para também o Destino Turístico Inteligente. E você falou uma coisa interessante, né? Eu não trabalho com turista, mas os moradores viajam, os moradores são turistas. Né? Então, se eles tiver a capacitação para poder atender bem o próprio morador, que é um turista que viaja, ele faz comparação. Onde eu moro sou muito bem tratado, onde eu viajo também estou sendo tratado. Então eu acho muito importante essa capacitação no turismo. E isso é uma fala do Rafael Greca, né? Se a cidade é boa para os moradores, é boa para o turista também. Sim. Então é isso que você falou. Eu tenho um estabelecimento, mas o meu negócio não é turístico, mas eu atendo bem os meus clientes. Se aparecer um turista, eu vou atender ele também muito bem. Mas eu vou fazer outra pergunta, Alexandre, porque a gente está falando do empreendedor, a sua área de gestão de turismo, a gente sabe que uma das maiores dificuldades, principalmente do micro e pequeno, embora a gente tenha até médio mesmo, que faz um pouco de mistura, né? A questão das finanças, a questão da gestão financeira. Então eu queria a tua visão em relação a isso. Por que as pessoas misturam muito essa questão de finanças, a questão das contas pessoais? Pessoa física, pessoa jurídica, né? Cartão de crédito. E o que me vem assim à cabeça nessa mistura é que nós não aprendemos na escola, né? Nós não temos
a gestão financeira na escola. E o empresário acaba pensando o seguinte: a empresa é minha, o dinheiro que está aqui é meu, então eu posso usá-lo. Então ele não vê essa diferença. Eu lembro em algumas consultorias que eu já fiz lá no Sebrae, que eles chegavam e falavam assim: não, mas eu não tiro dinheiro nenhum da empresa. Não tiro dinheiro da empresa. Então tá bom, então vamos colocar aqui no papel. Fomos colocando os gastos da empresa, então você não tira nada. Mas quem paga a escola das crianças? É a empresa. E você tem carro financiado? Tenho. Quem paga a parcela do carro financiado? A empresa. O supermercado que sua casa faz, quem é que paga? A empresa. E aí nós íamos colocando tudo, e muitas vezes o que acabava acontecendo é que o empresário via que ele tirava mais do que ele podia da empresa. Não é que a empresa tinha um resultado financeiro ruim, mas é que ele não podia pagar os gastos pessoais do dono da empresa. Mas era muito fácil, o caixa tá ali, geralmente o dono da empresa fica no caixa da empresa, né? Não deveria ficar vendo outras coisas estratégicas, mas fica ali no caixa da empresa, tá ali, chegou qualquer pessoa da família, ou ele precisa pagar uma conta, ele tá ali, ele paga a conta dele. Não que esteja errado isso, o dinheiro realmente é dele, a empresa é dele, só que ele precisa separar isso. Ele precisa separar, a empresa é uma. Então eu preciso do dinheiro da empresa para viver também? Então eu vou fazer uma retirada. Retirada semanal, retirada quinzenal, retirada mensal. E que ele se programe. Qual é esse valor da retirada? E veja com a empresa qual é o valor que ela pode lhe dar. Na semana, ou na quinzena, ou no mês. Porque se começar a retirar mais do que a empresa pode dar, essa empresa pode se tornar inviável, mas não porque ela é inviável. E aí voltamos ao que você falou, né? E buscar realmente uma assessoria, uma consultoria, porque eu lembro que o gestor, o Clodoaldo, ele falou: o empreendedor não é gestor. Não. Ele não precisa ser gestor financeiro. O negócio dele é empreender. Então, se ele está empreendendo e de repente fica no caixa, aí acontece isso, porque não tem a orientação. Opa, aqui eu não posso mexer. Né? Não é verdade? E ele deveria pensar mais estrategicamente sobre o negócio, e conversar com os clientes no meio da empresa dele, e vendo o que está faltando, e colocar alguém no caixa para fazer esse trabalho tão operacional que é importante, é necessário ser feito, mas ele pode estar em outro lugar. Justamente. Aproveitando que você falou em cliente, você acredita que muitas empresas hoje não conhecem bem a jornada dos seus clientes, sim, para que o negócio flua? Eu acredito que sim. Hoje, se falava antigamente do mundo digital e do mundo físico. Sim. Hoje não existe mais essa diferença. Hoje esse mundo é digital, onde as pessoas começam muitas vezes a sua jornada no meio digital e terminam no meio presencial, ou começam no meio presencial e terminam as suas compras no meio digital. Vai lá na loja ver o que ela quer e ela vai comprar no site. Então, isso se mistura muito. Então, é necessário ele entender qual é essa jornada. A gente estava falando de alimentação fora do lar. Eu mesmo procuro ali no site quais são as empresas, vejo a avaliação delas ali, o que os clientes avaliaram, né? Olha a importância de pedir uma avaliação do seu cliente, olho ali e decido aonde eu vou, e eu vou terminar lá no restaurante. Mas eu já comecei a minha jornada lá atrás. Ou eu estou lá pesquisando nas minhas redes sociais e vem lá patrocinado uma empresa, ou vem um vídeo de uma empresa, de um influenciador. Então, ele precisa entender aonde começa essa conexão com esse cliente, que pode terminar no meio físico ou pode terminar no meio digital, mas é importantíssimo hoje que ele entenda isso. Bacana. Eu acho bem interessante, porque a gente, agora eu estou conversando, mas estava uma delícia o sabor na boca, o kit que ele mandou aqui ainda há pouco, a gente provou, que delícia. Muito né? bom, muito bom. Eu estou assim, né?
Eu acho que a gente deve convidar novamente esse Emerson, né? Com certeza. E convidar a mim de novo para vir aqui, né? Pra poder provar, né? Vai que, né, tem outros pratos ali que ele não Porque, mandou. você vê, a gente fica, né, com aquele saborzinho, assim, até atrapalha. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? A gente está tão feliz, né? A gente recebeu a Rose Petenucci também, agora a Márcia. A gente tem que dar, né, destaque às mulheres. O setor nosso da alimentação fora do lar, se não fossem as mulheres, né, a gente estaria perdido. Claro que os homens são importantes, mas nem estaríamos aqui. Mas se colocar hoje nas empresas, contar a quantidade de mulheres que os bares, restaurantes têm, eu acho que é maior que os homens. E eu queria ver também essa parte de empreendedorismo, porque a mulher tem aparecido muito como empreendedora. Sim, e tem se destacado. No empreendedorismo feminino, o que a gente tem visto, e aí em pesquisas que acontece aqui no Brasil e acontece fora também, antes era menor o empreendedorismo feminino. Hoje já chegou igual e já passou um pouquinho. Já tem é pequeno a diferença, pequeno, mas já tem um percentual maior, um pouquinho. O que nós vemos nas características de um empreendedorismo feminino, a mulher procura ter mais segurança na hora de fazer as coisas. O homem se arrisca mais. Sim. É dele. Não é bom e nem ruim, porque também se eu ter muita cautela, pode ser que eu não faça nada, porque eu tenho que ter tanta segurança que eu não vou à frente. Mas eu também não, se eu for me arriscar muito, também não é legal, porque eu posso cometer alguns erros. Então não existe certo nem errado, mas são características diferentes. Isso a gente vê na mulher. Ela gosta de ter uma segurança maior na hora de empreender ou de tomar algumas decisões. E o que a gente vê é uma procura maior também por uma assessoria por parte da mulher do que pela parte do homem. Isso a gente consegue ver aonde eu trabalho, lá no Sebrae, as mulheres procuram mais ajuda. E isso acha que tem a ver com aquela questão do perfil mais analista do executor ou nada a ver? Essa questão tem a ver? Tem essas características também, né? Tá. A mulher acaba observando mais, o homem toma atitude melhor, mais rápido, né? Sim. Então, são características diferentes e eu acho que precisa dos dois lados, né? Então, se tem uma mulher à frente de um negócio, é importante também ter a contribuição masculina, porque ele também tem as características que vai ajudar nesse negócio. E vice-versa, se tem um empreendedor que está à frente, um homem, que possa ter a contribuição também de mulheres, porque há uma complementariedade nos dois trabalhos. Mas eu vejo assim que tem se despontado, é uma luta, porque é verificado também que mulheres fazem jornadas maiores, cuidam do empreendimento, cuidam da casa, cuidam dos filhos. Então essa jornada ela é pesada, que muitas vezes para o homem, por cultura nossa mesmo, tem hora que não é, então se eu trabalho fora, não faço atividades na casa, isso já vem mudando. Na minha casa não é tudo igual, certo. Os dois são iguais lá. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade de todos os lares, então é pesado isso. Hoje já existe também linhas de financiamento específicas para mulheres. No passado, uma mulher não tinha essa acreditação de que poderiam pagar um financiamento. Homens tinham muito mais facilidade de conseguir crédito que mulheres, e hoje tem linhas de crédito específicas para elas. É interessante porque muitos meus clientes hoje, que eu tenho alguns nessa parte, que muitas coisas são não das mulheres, praticamente elas têm praticamente um score melhor do que o homem, porque coloca mais o nome dela, porque ela tem mais maneiras de administrar, é mais cuidadosa, enfim, ela tem aquele jeitinho, né, todo ali de se organizar. Né? E isso, quando vocês fizeram essa pergunta para mim, me fez lembrar de um trabalho que eu trabalhei dentro do Sebrae, um projeto junto com a Fomento Paraná, que antes se chamava, tinha um outro nome, mas era um projeto para financiamento, homens, mulheres, né? Mas isso tudo vinha de uma experiência da Índia, com Mohamed Yunus, que ele montou um banco que ele só financiava para mulheres, e mulheres na Índia,
principalmente quando ele, né, montou o banco dele, as mulheres eram vendidas, né? A mulher não tinha vez, né? Então e o que ele pôde ver é que dar crédito para as mulheres pagavam. A inadimplência era menor com mulheres do que com homens. E ele passou a financiar. Então as mulheres, além de tudo, elas se sentiam importantes. Então elas queriam pagar mesmo o financiamento para isso. Então também tem isso, né? É uma característica. De novo, não é bom nem ruim, né? São características diferentes que se complementam. E Márcia, você com toda a tua experiência, como são 31 anos, você já viu de tudo, né? E em relação aos micro e pequenos empreendedores, quais são suas dicas de ouro para quem quer empreender? Olha, se eu pudesse falar para ele assim, olha, existe uma ferramenta que pode te ajudar muito, que é uma ferramenta chamada Canvas, que se pensa no modelo de negócio. E lá ele vai construir a ideia dele, ele vai tirar a ideia que ele tem da cabeça e colocar no papel, de uma maneira muito simples, rápida e fácil de colocar. Ele vai pensar nesse modelo de negócio, qual que é a proposta de valor que ele vai entregar para o cliente. Ele vai pensar como que ele vai fazer isso, quem é esse seu cliente, quem estão pelo lado de dentro, fornecedores. Então, assim, de uma maneira muito rápida, ele pode montar o canvas dele num dia. Depois ir trocar com outras pessoas, com consultores, com assessores, com o seu contador, né? E ali trocar ideias sobre isso. Então, eu falaria isso. Se ele já é empresário, puxa, o empresário precisa sempre estar inovando, sempre entregando uma coisa diferente ou uma maneira diferente para o cliente. De novo, essa ferramenta pode ajudar ele a tirar essa ideia, ou até assim, não tem uma ideia muito estruturada. Pega essa ferramenta e faz ela, que ela vai poder tirar isso e colocar em prática. Maravilha. Luciano, Tá acabando? estou naquele momento chato. Um momento chato que é o momento da despedida. É tão bom. Eu vou explorar mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho? Vou, até porque você fez parte, eu também faço parte. Eu queria que você falasse, para a gente finalizar, sobre um movimento de Curitiba, né? O movimento da gastronomia. Esse movimento ele começou por meio de alguns atores. A Brasel é um deles, Bom Gourmet, Sebrae, Senac, o Instituto Municipal de Turismo também está envolvido. Então, esses atores, junto com empresários, pensaram como transformar a gastronomia de Curitiba ainda melhor, mais conhecida. Esse é o grande objetivo, de tornar nós como referência aqui dentro de Curitiba, mas também fora de Curitiba. Esse é o movimento que nós queremos fazer. Nós começamos a estruturar o nosso mapa estratégico, o nosso mapa está pronto, e agora vem o trabalho pesado, né, Luciano? Nós tivemos nessa quinta-feira, nós tivemos a reunião, né, dos gestores, foi muito boa a reunião. Eu estou falando isso porque a gente também está avançando isso, né? E vai ter uma surpresa muito positiva para quem ama gastronomia em Curitiba, né? Isso vai acontecer naturalmente. A gastronomia já é uma referência. Quando eu vim para cá, eu vim de Londrina para cá, eu falava, como que é uma cidade tão boa para se comer assim? Onde que eu vou parar? Mas nós queremos nos tornar referência aqui e fora do Paraná, no Brasil, no mundo, que as pessoas possam conhecer a nossa gastronomia diversa que nós temos aqui. Márcia, muito obrigado por ter vindo, né? Nossa, muito mesmo. Foi um ponto fora da curva hoje. Obrigada a vocês pela oportunidade. Porque, na verdade, sim, o conhecimento da Márcia e ela poder abordar vários assuntos, né? E principalmente quem está nos assistindo, né? Viu a questão da importância da parte financeira, né? E de ter assessoria e a consultoria. Eu acho que foi muito importante, eu adorei, né? E muito vamos bom. chamar ela também outras vezes. Com certeza. E desde já, né, avisando os nossos telespectadores que vamos passar esse podcast na sexta-feira, né, às 19 horas, né? Para que todos possam lá curtir, se inscrever, né? E curtir um pouquinho aí o que a Márcia tem para trazer a todos nós. Obrigado, Márcia.
Obrigada a vocês. Obrigado, Márcia. E o próximo convidado da próxima, acho que foi aprovado, né? Você pegou o sininho, bateu. Eu vi. Bati. O Emerson já vai chamar aqui, né? Mas se chamar de novo. Aí tu vai querer vir também novamente aprovada. Muito bom, né? Muito bom. Obrigado, Márcia. Obrigada a vocês.